Boa noite a todos. Então, hoje estamos aqui para vos falar de uma mensagem que vem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 12 e 13, que fala de uma bem-aventurança que é vossa conhecida certamente de alguns. Que é bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. E, na verdade, fala mais propriamente de um item que é motivos de resignação. Ora bem, nós fomos ver que Jesus falou das bem-aventuranças, como sabeis, alguns de vós, ele preferiu o Sermão da Montanha, e no Sermão da Montanha ele estabeleceu as leis morais, digamos, que podiam reger a humanidade. O próprio Gandhi, se alguém já ouviu falar dele, que foi um político não violento, pela não violência, indiano, um pacifista, não é? Que lutava pela paz e pela libertação da Índia. Ele próprio disse, não tendo propriamente nada a ver com a religião cristã, ele disse que se retirassem todos os ensinamentos de Jesus e deixassem só as bem-aventuranças, se a humanidade as seguisse, estaria uma humanidade moralizada. E que era uma humanidade que evoluiria no caminho do bem. Então, na verdade, as bem-aventuranças, de facto, são uns princípios que fariam a humanidade evoluir e que, não seguindo-as, nós não estaríamos, certamente, nesta fase de evolução do planeta em que estamos. E nós, claro, estes motivos de resignação têm a ver com aquela bem-aventurança que eu vos disse, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. E nós, relativamente ao tema resignação, motivos de resignação, nós começamos por ir ver ao dicionário o que é que queria dizer resignação, que é uma palavra assim até um bocadinho forte de pronunciar, não é? E então no dicionário dizia-nos que resignação era paciência em face dos infortúnios da vida sem lamentos. Coragem para suportar os rigores dos reveses da vida, ou seja, das controvérsias, dos impedimentos que nos aparecem. Submissão à vontade de Deus. E quando me apareceu submissão, logo me deu vontade de ir procurar o que queria dizer só no dicionário, sem qualquer tipo de religião ou doutrina, o que queria dizer submissão. E então, no dicionário, o dicionário da Priberan, que é um dos mais consultados online e que é muito fiável, dizia que submissão era a situação de uma situação sem que se reaja contra ela. Portanto, uma situação de uma situação sem que se reaja contra ela. Docilidade, ou seja, ser doce, obediência e humildade. E depois, se falarmos do verbo resignar, resignar-se é um verbo que se chama reflexo, ou seja, resignar-me é a mim próprio. E é submeter-se voluntariamente às leis de Deus, ou seja, de livre vontade, submetermos às leis de Deus. E submetemos às leis de Deus porquê? Porque reconhecemos nele o absoluto na perfeição e o supremo em amor e bondade, que não comete erros. Ou seja, as leis dos homens, aquelas pelas quais as sociedades do mundo se regem, elas, algumas são justas, outras nós consideramos que são injustas. A bem dizer, nós sabemos que ainda há pena de morte em alguns países, certo? E, portanto, nós sabemos que isso é contra as leis de Deus. Agora, as leis de Deus são imutáveis. São assim, e sempre foram e vão continuar a ser. Elas não mudam e são justas para com todos. Então, se elas são sábias, amorosas e que nos conduzem, sabemos nós,
dizem-nos nós, e só nos falta acreditar e interiorizar, que elas nos levam à felicidade. Se nós nos submetermos às suas leis de uma forma racional e não só emocional, ou seja, se compreendermos para além de sentirmos que elas são justas, não é? Que é, temos segurança absoluta no nosso Pai Criador. Se nós acreditarmos que existe o nosso Pai Criador, que Ele é justo, que nos ama, se acreditarmos e se tivermos interiorizado isso, então nós sabemos que estamos sobre as leis de Deus, muito mais do que sobre as leis dos homens. É evidente que as leis dos homens têm que ser cumpridas em cada sociedade, mas moralmente nós vamos nos reger também muito mais pelas leis de Deus, certo? Ok, então vamos lembrar-nos que antes deste item 12 e 13, que fala dos motivos de resignação, nós temos o item 11, que fala do esquecimento do passado. Ou seja, fala de uma questão que é da suprema bondade de Deus, nosso Pai. Nós, quando reencarnamos, temos a bênção de nos esquecermos de todas as outras reencarnações que tivemos e de tudo o que fizemos nas outras. Porquê? Porque é Deus, nosso Pai, que nos dá essa bênção. Ou seja, nós estivemos no mundo espiritual, já reencarnamos vezes infinitas que nós não sabemos, nem interessa saber quantas. O que nós fizemos nas outras reencarnações também não interessa saber, tanto não interessa saber que o nosso Pai nos dá a bênção de nos esquecermos do que fizemos e nos dá outra oportunidade de recomeçar. E é assim, às vezes nós não sabemos o que fizemos, mas temos uma leve ideia, podemos ter, porque sabemos os nossos pendores, ou seja, o que são os pendores, as nossas tendências. E perante as nossas tendências, nós conseguimos não saber exatamente o que fizemos, mas imaginar que poderemos ter feito isto ou aquilo. Mas isso não interessa absolutamente nada. Porquê? Porque o Pai, Deus, amoroso, fez-nos esquecer tudo a partir do momento em que nos deu esta oportunidade reencarnatória. Ok, deu-nos a oportunidade, nós estamos aqui reencarnados. Estamos aqui e temos problemas, temos provas, passamos por questões menos fáceis, ou digamos, mais difíceis. E essas questões mais difíceis são os mais variados âmbitos. São na saúde, são na família, são no trabalho, etc, etc. Podia enumerar aqui muitas vertentes em que as questões se apresentam difíceis. Certo? E porquê é que nós passamos essas questões difíceis? Nós passamos essas questões difíceis porque não é porque o nosso Pai do Céu seja mau. Porquê é que será? Há uma questão importante ali no dicionário que se dizia que era aceitar as vicissitudes da vida sem que se reaja contra elas. E o que é que isso quer dizer? Não quer dizer que nós aceitemos pacificamente os reveses que nos acontecem na vida. Imaginem, eu estou desempregado, ok, Deus, é um revés da vida, vou ficar desempregado e não vou fazer nada para procurar emprego. Não é isso. Deus deu-nos a inteligência, deu-nos o raciocínio. Nós vamos tentar contrariar esses impedimentos. Nas questões da saúde, nós estamos doentes, seja de que for, físico, mental, o que for, nós vamos procurar ajuda, nós vamos ao médico, se for o caso nós vamos ao centro espírita pedir ajuda, não é? No atendimento fraterno. Portanto, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para contrariar esses reveses da vida. No entanto, o que é que fazemos? Sem que se reaja contra elas, ou seja, sem que haja revolta ou desespero. Então, que diz sem reagir contra ela, ou seja, sem nos revoltar.
inteligência e a razão. Então, temos que a utilizar. É esta a mensagem que a doutrina espírita nos transmite, ou seja, não nos diz para nos rendermos às provas que nos aparecem, submetermos aos sofrimentos próprios da vida, compreendendo-nos como merecidos. E isso é uma parte difícil. Eu compreendo que seja, eu também, muitas vezes, acho que é difícil, mas não é impossível, não é? Porque nós temos que perceber que temos necessidade de ultrapassar essas questões, não é? Para que o nosso espírito, que é imortal, que tem reencarnações já e reencarnações, e que vai ter muitas mais, até ao nosso aperfeiçoamento, nós nascemos simples e ignorantes, todos. É assim que Deus Pai nos cria. E vamos evoluindo. E para a nossa evolução, nós de facto vamos tentando ultrapassar as questões que nos aparecem, umas a uns, outras a outros, e depois nós pensamos assim, então, mas ali à minha amiga não aconteceu isto e a mim aconteceu-me. Porquê? Porque nós temos percursos de vidas diferentes, de encarnações diferentes. Nós não sabemos como foram as encarnações da minha amiga, do meu vizinho, da minha filha, do meu pai, nós não sabemos. Então, cada um está a passar pelas provas que necessita passar para alcançar a felicidade. E não quero entrar no tema da semana que vem, porque, na verdade, nós estamos aqui na Terra de passagem, não é? Estamos de passagem, esta encarnação, porque a nossa morada é a pátria espiritual. Então, nós precisamos passar por essas provas tentando fazê-lo de uma forma otimista, ou seja, sem desespero. Compreender que as promessas de Jesus, que são verdadeiras, no Sermão da Montanha e nas bem-aventuranças, que Ele, quando nos disse que bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados aqueles que choram, porque também serão consolados, todas essas bem-aventuranças, exatamente, bem-aventurados humildes, é isso mesmo. Portanto, quando Ele nos disse isso, bem-aventuranças, há várias, bem-aventuranças que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Portanto, há muitas bem-aventuranças, agora estamos a tratar somente desta que tem a ver com os motivos de resignação e, portanto, de facto, quando Jesus nos preferiu, não é, essas bem-aventuranças, Ele não estava a brincar. Ele não estava a falar aos seus irmãos de forma leviana. Ele estava a dizer-nos bem-aventurados. E se formos procurar também o que é que quer dizer bem-aventurado, quer dizer que é feliz. Feliz tu. Não é? Felizes vós, bem-aventurados. Portanto, se de facto nós somos uns bem-aventurados, somos uns felizes, não é? Somos felizes porque se passarmos por esses problemas todos, nós de facto alcançaremos a felicidade que não é deste mundo, mas que aqui na Terra também podemos ter uma felicidade relativa. E Ele disse também que vindo a mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, certo? Porquê? Porque se nós nos entregarmos a Jesus, se nós interiorizarmos os seus ensinamentos, se nós orarmos e no momento mais difícil nós não pensarmos assim, é difícil, não consigo passar isto, é difícil. Em vez de estarmos a repetir aquele pensamento, nós pensarmos, Jesus, ajuda-me, eu sei que os teus ensinamentos são verdadeiros. Eu creio em ti e sei que se estou a passar isto é por alguma razão. Se nós estamos a passar esta pandemia toda no mundo inteiro, não é ao caso, meus amigos. É por alguma razão que todos estamos a passar este momento. E que a Terra é um mundo de provas e expiações ainda, mas está mais em fase de regeneração. Ainda não somos um mundo de regeneração. Mas eu acredito que vamos ser, não para eu ver encarnada nesta encarnação, mas vamos ser.
com o esforço de todos e com o esforço dos nossos, de Jesus, de Deus e de todos os espíritos de luz do mundo espiritual, mas também da nossa força de vontade, do nosso ânimo para ultrapassar as nossas dificuldades. Porque nós podemos chorar. Ninguém diz que nós não podemos chorar. Nós somos todos humanos. Os espíritas também são humanos, também sentem como os outros. Nós não somos diferentes. Nós sentimos. Nós choramos perante as nossas dificuldades. Agora, uma coisa é chorar de desespero. Outra coisa é chorar porque se está triste, mas depois recupera-se o ânimo e diz: ok, eu estava triste, mas agora vamos lá, arregaçar as mangas e tentar mudar isto. Fazer alguma coisa para que isto mude, ou pelo menos pensar assim: eu se tenho esta dor é porque preciso dela. Para quê? Sorrir, porque é uma bênção de ressarcimento das dívidas do passado. É porque eu tenho no passado, e esse passado pode ser na outra encarnação ou em muitas encarnações atrás, dívidas. Quais? Não interessa. Pode ser nas mais variadas vertentes. Dívidas que estou a pagar agora. E se eu estou a pagar agora, eu entrego-me a isso e vou ser feliz. E reparem, o Pai nunca cobra tudo aquilo que nós devemos. As nossas dívidas compara-se a um devedor que deve, imaginemos, 1000 euros, e a qual a pessoa a quem deve lhe pede só 10. Não ficam nenhum felizes se tivessem uma dívida assim? Deves 1000 euros. Ok, olha, eu perdoo-te a dívida e tu pagas-me só 10. Uau! Toda a gente ficaria feliz. Deus Pai é assim connosco. Reparem que as nossas dificuldades, quando nos aparecem, são reduzidas comparativamente àquilo que nós devemos. Nós podemos pensar: uau, mas é tão pesado. Pois, aparenta-se-nos sempre pesado. Porque nós ainda somos assim um bocadinho mais para o fraquinho. Mas somos porque temos que interiorizar que Jesus nos disse que pensássemos nele, que ouvíssemos o que ele nos disse e que Deus é Pai. Um pai terreno não quer o melhor para os seus filhos. Normalmente quer. Um pai. Então o nosso Pai do céu, o que há de querer para nós? Não é o melhor? Ele sabe o que é melhor para nós. Nós às vezes pedimos coisas que não são as melhores para nós. Nós pensamos que sim, mas na verdade elas não são as melhores para nós. Às vezes acontece-nos de modo diferente e nós dizemos: oh, afinal Deus não gosta de mim, Jesus não gosta de mim, Deus está contra mim porque não satisfez o meu pedido. E depois até mais tarde vimos: olha, afinal Deus escreve direito por linhas tortas. Não há ditado assim? Ok, porque às vezes, mais tarde, vimos a perceber que, afinal, aquilo que nos aconteceu até foi bom. Aquilo que nós tínhamos pedido, se calhar se acontecesse, não seria tão bom. Outras vezes nem nos apercebemos disso. Ficamos só aborrecidos com Deus porque veio de outra maneira. Mas não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Ele sabe tudo sobre nós. Portanto, se Ele sabe tudo sobre nós, se é o nosso Pai do céu, se os nossos pais da terra, querem o melhor para os filhos e não sabem todo o seu percurso evolutivo desde que surgiram, desde que foram criados, imaginem o nosso Pai do céu, quer de facto o melhor para nós. Mas às vezes o melhor para nós não é o que nos estava bem na altura. Nós queríamos outra coisa qualquer. Porquê? Porque estamos muito ligados à matéria. Estamos muito ligados à matéria. Estamos muito ligados à matéria. E a matéria não é esta mesa, não é o dinheiro, não é só. O dinheiro não é só a mesa, não é só o carro, a casa, etc. A matéria é tudo o resto. É o emprego, são os familiares, é este corpo que nós trazemos, que nos foi emprestado por Deus para nós, que serve de, enfim, de fardamenta para nós utilizarmos nesta encarnação, mas que nós vamos deixar para trás quando desencarnarmos. O que importa é o nosso espírito, a nossa alma. E, portanto, também estes problemas que nos aparecem são uma forma de nós pagarmos as dívidas e sentirmos livres. Porque quanto mais dívidas pagarmos, posteriormente, menos temos que sofrer. Mais alcançaremos a felicidade mais rapidamente.
Então, esse pensamento de libertação vai amenizar as nossas dores. Nós pensamos, eu consigo ultrapassar isto com um ânimo e, posteriormente, no futuro, eu vou sofrer menos. Vou estar liberto, já paguei esta dívida. É como se devessem ao banco várias coisas. E se vão pagando, vão ficando felizes. Isto é em sentido figurado, mas na verdade é assim mesmo que acontece. Vão evoluindo e vão ficando em mundos melhores, até chegarem a mundos felizes, até chegarem a mundos onde não precisamos de reencarnar mais. Só reencarnaremos se quisermos vir em missão para ajudar os outros. E isso não é tão bom? Quem me dera a chegar. Aceitar Deus como sendo uma inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, confiar nele, na sua sabedoria. Não é só aceitar porque sim. É interiorizar, sentir mesmo cá dentro. Porque só aceitar porque sim é aquilo que durante anos e anos nos foi dito para fazer. Se calhar durante encarnações e encarnações foi dito, Deus assim, sim. Não, é compreender e depois interiorizar. Aceitar na imortalidade, aceitar e compreender a imortalidade do espírito, ou seja, nós estamos aqui, encarnados, temos um corpo, temos uma alma, mas desencarnamos e vamos para a nossa pátria verdadeira, que é o mundo espiritual, e voltamos a encarnar, e o nosso espírito é imortal. É imortal porque nasceu simples e ignorante e vai chegar a mundos felizes e vai ficar imortal, vai ficar para sempre. E estas situações que nos acontecem são de facto para nós um dia, são passageiras, não são catastróficas, parecem-nos catastróficas, porque nós ficamos com uma visão delas demasiado empoladas. Se nós pensarmos na imortalidade do nosso espírito ao longo de milhares de anos, nós pensamos que 80 anos, nem que duremos 100, uma ninharia. E depois também, se pensarmos na lei da reencarnação, que é tão justa para o nosso Pai, nós não cometemos erros e vamos para um local circunscrito e não podemos sair mais de lá. Não, nós temos a oportunidade de voltar e de reparar os nossos erros. Já viram como o Pai é bom? Se nós cometêssemos erros, morrêssemos, desencarnássemos e fôssemos para um local onde não pudéssemos voltar para reparar os nossos erros e, com isso, evoluirmos e ficarmos e sermos felizes, sentirmos-nos libertos, era muito injusto. Mas não, Deus não é um Deus punitivo. Nós, quando temos problemas com algumas coisas que fazemos e nos sentimos culpados, não é Deus que nos culpa, é a nossa consciência. Quando desencarnamos, morremos e desencarnamos, que são coisas diferentes, porque o corpo morre, mas depois para desencarnar, mas isso é outra história, pode demorar algum tempo, mas pronto, quando chegamos à pátria espiritual, o local para onde nós vamos tem a ver com o quê? Com as nossas sintonias, com os nossos pensamentos, não é? E então, se nós aqui, enquanto andamos aqui na Terra, começarmos a cultivar pensamentos mais positivos, a pensar que, ok, eu vou encarar isto com mais leveza, que vou conseguir, e também se não conseguir, isto também não é o fim do mundo, eu sei que estou a pagar dívidas e que isto é para a minha evolução, porque um dia eu voltarei e já voltarei mais evoluído e já não terei tantas questões para passar assim. E quando eu desencarnar, eu tenho que pensar que quanto mais eu ultrapassar, mais serei feliz no mundo espiritual, e a seguir eu vou reencarnar, não se sabe quando, mas vou reencarnar, e quando reencarnar de novo, se tiver ultrapassado agora as dificuldades, eu já vou reencarnar melhor, com melhores condições, sem ter que passar por tantas coisas, porque a lei da reencarnação é muito justa, nós não ficamos lá a penar, nós voltamos para ter novas oportunidades, estamos aqui novas oportunidades. Mas claro, não podemos fugir à lei de causa e efeito, não é? Porque se nós fizermos alguma coisa menos boa, nós vamos ter que pensar, a nossa consciência vai-nos ditar que nós fizemos mal, não é Deus que nos vai dizer, não, fizeste mal, vais ter que... Não é? É a nossa consciência que nos vai dizer que nós fizemos mal e que vamos ter a consciência disso
e depois de fazermos mal vamos ter que reparar o erro. Isso é normal. E como é que reparamos? Reparamos reencarnando outra vez e tendo uma nova oportunidade. E se encararem essas questões, esses reveses, ou seja, esses problemas que nos acontecem a todos nós acontecem problemas, não é? Se encararem dessa maneira, o que é que pensam? Então que estão a saldar dívidas, que é motivo, o que é o motivo? De débitos anteriores, e como há a lei de causa e efeito, temos que ressarcir os outros, ou seja, reparar os nossos erros, vamos ter que os reparar. Não interessa se é que vai com aquela pessoa em causa, temos que os reparar de alguma forma. Isso não é muito importante. Os equívocos do passado têm que ser reparados. E então, estamos aqui para o fazer. A forma como o fazemos é que pode ser muito diferente. Pode ser a reclamar, a blasfemar, a revoltados, pode ser resignados. E temos esses motivos todos que eu vos disse para nos resignarmos. Não é? As injúrias contra Deus e as lamentações é uma insubmissão a Deus. É de achar que Ele não é bom, que não é justo. E o que é que estamos a fazer? Em vez de estarmos a saldar dívidas, estamos a contrair mais. E não é isso que nós queremos, pois não. Tem-se que recomeçar a tarefa outra vez de onde ficamos. Porquê? Porque não aceitamos fazer. Certo? Os infortúnios da vida podem ser encarados como tipo um teste de avaliação que nós temos que fazer no nosso processo evolutivo. Tivemos que aprender a lição e depois vamos ter que fazer um teste de avaliação. E esse teste de avaliação são os únicos impedimentos que nos aparecem na vida. Que no meio que nós os passamos, melhor ou pior, não é? E ficamos felizes cada vez que ultrapassamos uma dificuldade. Ficamos ou não? Ficamos. Certamente eu fico e vocês ficam também. E também, então, é a libertação das dívidas, que é também outro motivo de felicidade. Sejam elas materiais ou não. E contribuem para a nossa evolução. Imaginem que a evolução é subir uma montanha. Vocês estão depois, à medida que vão ultrapassando as dificuldades, vocês começam-se a situar no cimo de uma montanha. E ao estarem no cimo de uma montanha, já olham para os problemas de cima e pensam assim: afinal, aquele problema era tão pequenino e olha o valor que eu lhe dei. Não é? Porque de cima, o que é que nós vemos? Os carros, as coisas todas pequeninas. E os problemas é a mesma coisa. Se nós resistirmos, sofrermos, chorarmos, mas depois ganharmos força, ânimo para dizer: eu vou ultrapassar isto é uma prova para mim, mas é porque eu tenho que passar por ela, certo? Nós vamos subindo. Escolhemos, é o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos ultrapassar ou não ultrapassar a prova. Ou ganhar a prova ou ganhamos nós. E nós queremos ganhar no sentido de ultrapassar. Então subimos essa montanha e chegamos lá acima e vemos: olha, afinal, aquilo era um problema pequenino. E eu consegui ultrapassar. Chegamos ao mundo espiritual e pronto, e estamos mais felizes. E também quer dizer que nós nos dedicamos mais ao mundo, à nossa vivência espiritual. Não nos dedicamos só à matéria, não nos dedicamos só ao trabalho, ao dinheiro, ao carro, à roupa, ao não sei o quê, por aquele que me tratou mal, ao outro que... Não, essas são questões muito insignificantes comparado com as questões espirituais. Deus, orar, recatar-nos no recanto do nosso coração. Quando estamos tristes, ok, nós vamos pensar em Deus, em Jesus, mantermos serenos e resignados. Se choramos primeiro, certo, choramos. Um ente querido partiu, seja o que for, nós choramos. Mas a seguir, oramos e pedimos ajuda para ultrapassar as dificuldades. Aliás, há uma oração que se chama a oração da serenidade, que começa assim: Deus concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas.
E continua, mas eu achei isto maravilhoso, porque a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar. Se eu não posso mudar as questões que me aparecem, ou melhor, é ultrapassá-las de uma forma serena, com força, serena. E depois, aquelas que eu posso mudar, ok, vamos lá, mudar, vamos tentar mudar, fazer esforço para mudar, porque nós somos fortes. Nós podemos fazer há coisas que nós podemos fazer para mudar determinadas questões que nos aparecem. Não podemos ficar passivos, nós pensamos, raciocinamos, Deus deu a inteligência, há meios, há muita evolução para determinadas coisas. E depois, a sabedoria para perceber também o que é que eu posso mudar e o que é que eu não posso mudar, o que é que eu tenho que aceitar. E a serenidade e a resignação. Meus amigos, esta era a mensagem que eu hoje os pretendia transmitir. Fiquem bem e um resto de uma boa noite e de uma boa semana. Anabela, deixa eu aproveitar um bocadinho que você trouxe esse tema tão atual e tão importante para a gente. Resignação, motivos de resignação, né? E você deu um exemplo, um familiar partiu e a gente chora, a gente sofre, mas a gente ora por esse familiar. À luz da doutrina dos espíritos, o que o espiritismo propõe, por exemplo? Que tipo de motivação para se resignar uma pessoa que tem uma família conflituosa, por exemplo? É muito vulgar nós acharmos que temos uma família conflituosa e dizermos, mas porquê que me calhou esta família? Não queria que tivesse estes membros, porque os amigos escolhem se a família já vem num pacote, dizemos nós. Mas se nos calharam aquele determinado familiar A, ou B ou C na nossa família, é porque de facto imaginemos eu e aquele familiar, tínhamos alguma coisa para trabalhar os dois em conjunto. Ou seja, não se sabe quem tem o débito com quem, mas o que nós temos que perceber é que se o familiar que nós achamos difícil naquela família, que é resingão ou que causa problemas, está ali, é porque na verdade ele necessitava e eu necessitava estar naquela família, porque temos questões para resolver. Perfeito, obrigado. Anabela, uma outra questão, à luz da doutrina dos espíritos, motivos de resignação que uma pessoa pode ter para aceitar, por exemplo, esta pandemia que todo o mundo vive. Posso responder essa pergunta? É assim, o ser humano, a sociedade, estava a tomar um rumo que um bocado desregrado, ou seja, não estava a trilhar o caminho da moral e dos bons costumes. Esta é a minha opinião. E, portanto, em vez da liberdade, estava-se a passar por um caminho muito para a libertinagem. E então, quer dizer, nós já tínhamos tido vários avisos que de facto precisávamos de ser mais, ter mais moral, de dedicar-nos mais à espiritualidade. Claro que podemos ter questões, a questão material não é nada de mal, nós podemos ter uma casa boa, um carro bom, não sei o que, se temos as possibilidades para isso, e se trabalhamos para isso, ou se herdamos, ou se isso, não tem mal nenhum. Mas a questão espiritual também é importante, e o mundo estava a passar ao lado das questões espirituais. Então isto foi uma forma de facto, as pessoas terem que ficar trancadas em casa, porque têm medo. Isto é uma arma secreta, é uma arma invisível, digamos. A Terceira Guerra Mundial não aconteceu ainda, e esperemos que não aconteça, mas aconteceu esta arma invisível que veio para que as pessoas ficassem em casa, para que trabalhassem mais o seu íntimo, para que convivessem com as famílias, com as suas próprias famílias. Isso gerou alguma problemática, mas para que se virassem para o seu lado interior. Então, um convite para todos nós nos resignarmos. É um convite. A pandemia é um convite para nós desenvolvermos resignação, trabalharmos a resignação.
Pode ser que alguém pense que é um presente envenenado, mas na verdade é um convite à nossa resignação, em vários aspectos. Cada um saberá o aspecto que calhou na sua família, no seu íntimo, mas na verdade é um convite a resignarmos, a pensarmos, a meditarmos, a orarmos e a ver o que é que precisamos modificar na nossa vida. Ok, obrigadíssima, Anabela. Vamos passar então para a nossa prece, nosso momento de oração, nosso momento de envolvência. Teremos agora, durante a nossa prece, o cuidado dos benfeitores espirituais, envolvendo-nos, aplicando-nos o passe espiritual direto. É a hora de, com cuidado profundo, colocarmos diante de Jesus, diante dos benfeitores da vida maior, as nossas lutas mais árduas, mais difíceis. Senhor Jesus, neste fim de tarde, prenúncio de noite, agradecemos-te o dia que se foi. Agradecemos-te, Senhor Jesus, a oportunidade de aqui nos encontrarmos, abdicando de atividades outras, algumas delas até vinculadas ao nosso descanso e ao nosso prazer, para podermos, Senhor, cuidarmos dos valores imperecíveis da alma, lúcidos e conscientes de que somos teus filhos e necessitamos naturalmente desse pão espiritual para conduzirmos os nossos passos na vida com maior serenidade, paciência e resignação. Muitos daqueles que aqui se encontram, buscando-nos para o conforto, transtornam-se, Senhor, diante da dor do familiar querido que aos nossos olhos partiu precocemente. A saudade, a distância, o afastamento temporário. Muitos, Senhor, aqui chegam rogando pelos seus laços familiares, que em grande expressão são difíceis e tormentosos. A animosidade toma conta, junto aos corações que esperávamos mais aconchego e cuidados. Oramos por aqueles que nestes momentos de distanciamento e isolamento veem-se diante de si a solidão, os dias e noites longas e os questionamentos: até quando, Senhor? Oramos por aqueles que aqui pedem pelos seus seres queridos, muitos deles enfermos fisicamente, padecendo de doenças, de transtornos orgânicos variados. Outros que pedem para cirurgias que em breve se realizarão. Outros atormentados e inquietos no desalinho da sua saúde mental. Oramos, Senhor Jesus, pelas mães e pais que rogam pelos seus filhos arrastados no campo dos vícios, da droga, do álcool, enfim, de todos os apelos que o mundo, Senhor, nos desafia. Diante disso, Senhor,
envolve-nos, fortalece-nos, com atitude positiva e nobre, de caminharmos seguros e firmes, convictos de que, resignados naturalmente, as nossas dificuldades não serão tão extensas quanto podemos imaginar. Permita-nos o retorno ao lar em paz e equilíbrio, vibrando por aqueles que lá nos aguardam, e eventualmente pelos nossos animais de estimação, muitas vezes a única companhia que temos em nosso lar. Guarda-nos sob a tua paz. Nessa noite sempre, Senhor, vibrando por todos que aqui se encontram, por aqueles que são objetos das suas preocupações e pedidos, inspirando-nos de que mais dia, menos dia, tudo passará. E este planeta, Senhor, destinado à felicidade e à luz, será mais uma das tuas moradas, onde nos candidatamos a sermos obreiros da luz e da esperança. Guarda-nos sob as tuas bênçãos, Senhor Jesus, nessa noite sempre.